volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 5:06 desta tarde, a temperatura aqui em Pinheiros é de 22 graus, a mínima prevista para hoje de 15. Não chove. As informações são sempre da Clima Tempo. Se por alguma razão você perdeu algum dente, né, seja por um acidente, seja porque talvez na época em que você queria ir ao dentista você não tinha possibilidades e hoje já tem, né, você pode fazer a recolocação de uma prótese dentária, mas sobretudo de um parafuso de titânio rosqueável para você ter novamente a possibilidade de se alimentar bem, de não ter falhas e assim por diante. Para falar melhor sobre esse assunto, eu recebo pela primeira vez em nosso programa o cirurgião dentista, especialista em implantodontia e ortodontia, o Dr. Marcelo Gabriel. Dr. Marcelo Gabriel, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui, Fábio, muito bom. Eu vivo hoje, né, do implante há muitos anos, na verdade, desde que eu me formei, eu me dediquei ao implante, então é um prazer aí poder estar falando desse assunto com você. O prazer é todo nosso, até porque, doutor Marcelo, uma das coisas que me chama a atenção, quando eu era pequeno, eu lembro que o Brasil era o país dos desdentados. Sim. A gente só via na televisão, até pobre na novela tinha dente. Sim. Mas na vida real não é essa a realidade, né? Infelizmente, né? Mas o mundo mudou, as pessoas têm uma condição hoje através do crédito de poder ir ao dentista, né? Então elas conseguem pagar mesmo que parcelado e ter um sorriso, ter uma boca saudável. E é justamente isso que eu queria que o doutor conversasse conosco a respeito da implantodontia, que é uma técnica fantástica, revolucionária, né? Antigamente, como eu falei no speech, a gente ia ao dentista e qualquer coisa o dentista, de uma maneira incauta, muitas vezes alguns falavam, é melhor arrancar, né? Era mais barato arrancar. E hoje em dia tem alguns dentistas que falam também que ainda é melhor arrancar. Eu sei que o bom dentista, ele luta e reluta, faz de tudo que é possível para manter ali o dente do paciente, mas nem sempre é possível. Você sabe que você tocou, na verdade, o assunto que você tocou aí tem tempo, porque dá mais ou menos umas 35 horas aí de conversa, de bate-papo. Mas um ponto muito importante, além do fato de eu ser dentista, hoje eu fui me atualizando, desde que eu fui para odontologia, eu não parei de estudar. Sim. Hoje eu sou professor também, eu dou aula, eu tenho um instituto, e é interessante a gente viabilizar essa questão. Hoje o implante, ele é para todos. Isso com certeza. Então, assim, nós temos o paciente que ele paga para ter uma exclusividade, que ele paga pelo tratamento, pelo tempo, né? Que eu falo, eu associo muito tempo nosso, mas também hoje a implantodontia é para todo mundo. Hoje, por exemplo, nós temos uma questão de, digamos assim, uma ação, não seria bem uma ação social, mas um evento que nós levamos hoje a implantodontia para um povo, umas pessoas que necessitam de um tratamento e não têm condição. Sim. Então, isso daí é uma parte que nós, acho que é um dever nosso, né? Eu estou participando de um curso que eu estou fazendo e hoje eu escutei alguns depoimentos e muitos deles falam isso. Porque se nós podemos, por que não levar esse benefício para todos? E eu acho que coisa mais saudável na vida do que você poder mastigar, sim, confortável, você poder triturar o seu alimento e deglutir ele, é qualidade de vida. Eu vejo muito o seu programa, você falando em questão, sim, de vida, de qualidade de vida, e nós temos esse dever. E eu, como tanto que hoje, nós dentistas, nós estudamos, é nosso dever levar essa saúde para essas pessoas. Infelizmente, na verdade, a odontologia não é que os dentistas antigamente falavam assim, vamos simplesmente extrair o dente. Infelizmente ainda existe. Sim. Tá? É uma realidade. Você vai num consultório, muitas vezes o dentista pode te passar a informação. Fica X valor para você fazer uma extração, fica X valor para você fazer um canal e manter o seu dente. Ou fica X valor para você poder fazer o seu implante. Hoje, daí o que acontece? Eles, muitas vezes, por conta de financeira, fazem essa opção de fazer a extração. Você comentou também, né, com relação ao país dos dentados. Dos desdentados, né? Desdentados, nós ainda somos, tá?
Se você pega hoje, quando eu inicio um curso, meu foco sempre é em especialização em implantodontia, formar profissionais em implantodontia. Quando eu foco no primeiro slide, nos slides lá, está mostrando a quantidade de pessoas entre 40 e 60 anos que são futuros pacientes para essa pessoa que está se formando. O número é gigantesco. É gigantesco. Então, a fábrica hoje da implantodontia, nacional, que tem excelentes produtos, ela é gigantesca, ela não para de crescer. Hoje reduzimos muito os valores, a gente consegue levar esse benefício para todo mundo. Porque também popularizou, né, doutor? Popularizou. Isso aconteceu alguns anos atrás, com algumas clínicas que vieram com o propósito, muitas vezes, do financiamento. Sim. E isso daí viabilizou muito o tratamento. Porque a gente sabe que mesmo mais barato, ainda é caro. É isso mesmo. Mas hoje vai muito do profissional. Nós temos opções, tá? A gente consegue levar uma opção para todas as pessoas. E principalmente é prazeroso quando você leva para uma pessoa que ela não tem condição. Com certeza. Doutor, meu pai, ele usava prótese dentária móvel, né? Era um homem que veio de Pernambuco e quando lançou o implante dentário, ele fez tanto a parte superior como a inferior. Eu lembro que era o preço de um carro, na época era uma fortuna, né? E ele já tinha divorciado da minha mãe, aliás, ele está no quarto casamento, mas isso é outra história. Sim. O que eu queria saber é assim, eu sei que realmente popularizou em termos daquele início até hoje, mas também uma das coisas que me chama a atenção, porque nesse meio de televisão a gente convive com pessoas que já fizeram também. Sim. E aí a gente percebe que quando o profissional ele é bom, fica muito natural. Sim. Né? Porque também tem isso, parece que a pessoa está usando uma prótese fixa, quando a pessoa vai num profissional que talvez não tenha especialização e não tenha aquele tato, aquele cuidado. Né? E eu tenho um problema de olhar para as pessoas, porque o meu trabalho é esse, observar. Sim. Então eu olho e percebo que algumas pessoas parecem estar usando uma prótese dentária fixa e outras não. Tem umas que fazem e fica impecável. Sim, né? É impecável. Só que esse impecável também ele implica numa série de coisas. Porque a gente falar de implante dentário não é só assim, eu vou lá e vou fazer, então vou fazer as falhas que eu tenho 5 de um lado, 6 de outro, sei lá. Não é isso. A pessoa também ela tem que ter uma carga óssea que seja compatível com esse procedimento. Tem os enxertos, às vezes não resolve, às vezes a pessoa tem quanto mais idosa a pessoa, mais difícil não é isso? Ou eu estou enganado? Pode, por favor, me corrigir. Não, porque o doutor estudou. E eu estudei para fazer jornalismo, mas não para pegar e entender da sua área. Por isso que é importante tê-lo aqui conosco para disseminar a informação certinha. Não, legal. São duas vertentes, né? Na verdade, hoje mesmo eu operei, eu tenho hoje uma equipe lá me dando cobertura para estar aqui, finalizando um caso. De coração. E isso é uma coisa muito importante, muito legal, porque assim, essa paciente é uma paciente que ela perdeu os dentes já há cerca de 15 anos e ela tinha um volume ósseo muito grande. Então, vai muito de paciente para paciente. Cada corpo é um corpo, cada organismo. Cada organismo, cada reação. A mulher, eu falo para todo mundo que a mulher sempre ela sofre mais, porque ela tem uma descompensação hormonal natural. Sim. Então ela já passa a vida dela já tendo que fazer reposição. Principalmente se já está na menopausa. Também, isso daí tudo vai influenciar. Mas se a gente pegar, qual que é o primeiro passo, né? Por exemplo, o paciente chega normalmente com uma panorâmica. A gente faz uma pré-avaliação desse paciente. Então, o mais importante, eu falo muito para as pessoas, é o planejamento. Sim. De antemão, se a gente planejar, a gente sabe o resultado. E muitas vezes a falha está nesse processo. Em algum momento você deixou escapar do seu planejamento. Sim. Claro, a vivência e o tempo determinam muitos fatores. Hoje tem um aspecto que eu não gosto de prótese, que fica aparecendo, mesmo o que o seu pai fez, provavelmente, se eu estiver errado, mas é um protocolo, chama-se protocolo superior e inferior, que é uma reposição total sobre implantes. Hoje eu procuro entregar os casos mais natural possível. Tem pacientes que querem estar na moda, né? Todo mundo quer branco. Que eu fico revoltado, doutor. Ai, que bom que o doutor já percebeu que o doutor é dos meus. Eu tenho horror a coisa artificial.
Olha, eu vou te falar. Sabe o que acontece? Muita coisa que a gente vê na televisão não é. Eu sei disso, doutor, Não mas é. eles não entendem. E tem um trabalho que é simplesmente só uma capinha que eles usam para fazer filmagem e depois não usam mais. Daí o pessoal chega no consultório, eu quero um sorriso igual do fulano. Não, calma aí, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o seu caso, Sim. a sua necessidade. Então, um paciente que é uma cor branca, hoje está na moda, infelizmente é uma briga que a gente trava com o paciente e muitas vezes acaba cedendo. Mas mesmo no branco, você pode deixar ele natural. Você não precisa fazer uma coisa expressiva. Mas, claro, eu prefiro muito vezes os casos. Eu fiz uma senhora de 78 anos que eu fiz lente de contato. Né? E a lente de contato é uma coisa moderna. Sim. Mas eu melhorei o sorriso dela, transformando o sorriso dela em um sorriso natural, só rejuvenescido. Que bacana. Então ficou um caso muito bonito. E os casos de protocolo tem uma questão de inclinação dos dentes. Então o protético, que é o meu braço direito, ele já sabe. A hora que bate o olho, eu falo assim, olha, só faço com o gesto. Joga um pouquinho para frente. Já traz um ar de natural. Isso. E eu acho que isso que é o mais importante. Você deixar o paciente ele de natural. Natural, ele não vai saber nunca se ele está usando uma dentadura, se ele está usando um protocolo, se ele está usando lente de contato, ou se ele está com os dentes naturais dele. Eu acho que o fator é esse, você tentar trazer a naturalidade para o seu paciente. Eu acho que esse é o ponto-chave. Doutor, e a gente quando fala a respeito esses implantes, né, à base de titânio, que são os de parafuso, a gente tem pessoas que têm, às vezes, 2 na frente, tem um e tudo mais. Às vezes quebra, mas o parafuso ele continua lá. O que quebra é aquela capa que remove, que imita o dente, não é isso? Sim, no caso é a coroa. Sim. A coroa é a prótese, né? Tem vários nomes aí que foi se Que é dado de cerâmica, de cerâmica ou de porcelana? Na verdade, no dito popular, porcelana, Isso. mas na verdade é uma cerâmica, Sim. que ela é revestida, muitas vezes é cerâmica pura, tem casos que é metal com cerâmica, então tem vários tipos. Hoje nós temos até materiais agroplásticos que chegam a ter a resistência de uma cerâmica, por exemplo. Então, a evolução, hoje nós estávamos numa reunião antes de vir para cá também, muito interessante, de um projeto piloto que nós vamos fazer, que é uma prótese total, que ela é livre de metal e a resistência dela é igual como se fosse de metal com cerâmica. Sim. Então, o material odontológico está evoluindo muito. Mas quando é caso de fratura, tem alguns pontos que a gente fala sempre que é super importante. O paciente fez implante, muitas vezes ele acha que é para o resto da vida. Não é para o resto da vida. O seu dente durou a vida toda? Você cuidou do seu dente? Se você não cuidar do seu implante, você não vai ter ele para a vida toda. Sim. Porque é uma situação pior, porque ele não é natural. É uma prótese que está ali, ela precisa de cuidados mais que dobrados, Exatamente. inclusive de higiene. Exatamente. Formação de tártaro. No implante também forma. Sim. Isso está relacionado à saliva do paciente, ao pH da saliva. Então, tem N fatores aí que a gente pode colocar que vai favorecer. Se você não vier no consultório, vai ter problema. Sim. Ontem eu briguei com uma paciente minha, que é paciente antiga de anos, eu fiz um protocolo nela, era para ter retornado há 20 dias atrás da outra. Tá tudo solto. Eu falei assim, olha, pelo amor de Deus, venha logo no consultório. Eu preciso apertar, preciso ter estabilidade. Foi carga imediata que eu fiz. Preciso estabilizar para não acontecer nada, porque se perder, vai perder tudo. Eu preciso de você aqui. Preciso acompanhar. A hora que eu falar, não precisa vir mais, daí você vai ter os seus 3, 4 meses lá, depois você vai retornar comigo. Doutor Marcelo, quando a gente fala da carga imediata, como que funciona esse processo? A gente está com um tempo curto, mas eu quero tem pergunta dos telespectadores. Carga imediata, eu era um pouco contra, mas hoje, na curva, né, de evolução dos materiais e da paixão pela implantodontia, hoje eu estou trabalhando muito em carga imediata. Na verdade, quase todos os meus casos de protocolo, principalmente de protocolo, são carga imediatas. O paciente fica mais satisfeito e, lógico, é para todos os casos? Não. Eu preciso fazer uma análise, voltando lá, uma análise da qualidade e da densidade óssea. Qual implante eu vou utilizar? Tem N tipos de implantes. Então, eu preciso saber o que eu vou fazer. Por exemplo, hoje eu utilizo muito implantes que nós chamamos de implantes longos, que são implantes que me dão uma previsibilidade maior no meu tratamento. Então, hoje, por exemplo, hoje estamos fazendo uma carga imediata lá no meu instituto.
Nós começamos 9 horas da manhã, deve estar finalizando agora, deve estar entregando. Então hoje nós entregamos em menos de 12 horas, aí a gente entrega um trabalho de prótese imediata. A prótese imediata é a boca, por exemplo, completa. Boca toda, completa, exatamente. Quando nós temos implantes unitários ou 2 elementos dentários, dá-se para se fazer também. Só que daí eu vou partir para uma outra linha de implante. Eu vou ter que alinhar de uma outra maneira com o laboratório, porque é um processo mais demorado. É um processo onde precisa ir para o laboratório, a prótese. Nesse caso da carga imediata total, o laboratório vem até o meu consultório. Nesse outro caso, não. O trabalho em si depende de alguns elementos que ele necessita ir para o laboratório ou fazer uma impressão direta no consultório. Mas nós conseguimos entregar hoje, dentro digamos assim, da qualidade de óssea, de uma coisa muito importante, que é o torque do implante, quanto de torque, qual a força que foi expressada naquele implante, que daí ele vai te dizer, tá ok, você pode colocar uma prótese imediata ali, que muitas vezes a gente chama de estética imediata, que depois é substituído por uma prótese definitiva. É anestesia local local. Ou não é geral? 90%, 95% das cirurgias, anestesia local. E o pós-tratamento? E o pós-implante? Que existem intercorrências? Existem, mas uma coisa que eu sempre falo para o meu paciente, e graças a Deus isso acontece até hoje. Sim. Eu falo da mesma maneira, nós estamos fazendo um bate-papo, a gente está conversando aqui. Da mesma maneira, se eu fizer uma cirurgia de implante em você, eu falo para que você vai sair daqui do consultório conversando comigo da mesma maneira. Maravilha. Isso eu sempre falo para os meus pacientes. Vai garantir que não vai doer? Você vai tomar anestesia, vai sentir dor. Mas eu garanto que você vai sair batendo papo comigo da mesma maneira. Eu quero conversar mais com o doutor, claro. Mas vai ter tempo para tudo isso em breve. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. O pós da implantodontia é muito complicado. Quais são os cuidados? Quem pergunta é a Cláudia Barbosa, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Aquilo que eu quase perguntei agora. Olá, Cláudia. Não, vamos lá, a gente responde novamente, sem problema nenhum. Cláudia, o pós, ele não é para ser dolorido. O que tem que ser feito é passado todas as recomendações para você, a parte de higienização, cuidados, por exemplo, a medicação que você vai estar tomando, seguir a regra. Eu gosto muito de passar as medicações até locais ali para você realmente não sentir dor. Foi como eu acabei de dizer anteriormente, os pacientes saem normalmente conversando com o dentista e eu garanto, se você seguir ali tudo que o dentista te passar, você não vai ter uma dor pós-operatória. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, doutor. Fui fazer uma avaliação para implantes e o dentista não aceitou minha panorâmica. É normal isso acontecer ou preciso fazer outro tipo? Quem pergunta é Antônio Cardoso, de São Luís, Maranhão. Legal, Antônio. Muito boa a sua pergunta. Vamos lá. Nós temos um prazo em si para trabalhar com a panorâmica, em torno de 6 meses a 1 ano. Mas não que ela vai ser descartada. Eu acredito que se você não teve nenhuma mudança na sua boca, ela pode servir sim para uma pré-avaliação. No caso de você for realizar o tratamento e complementar o planejamento do dentista, é necessário fazer uma tomografia, que daí você tem uma visualização em 3 dimensões, onde sim, você pode fazer um planejamento mais completo e determinar tamanho, altura, qual implante você vai utilizar, daí você tem uma precisão maior na avaliação. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Qualquer um pode colocar implantes ou tem restrição de idade? Quem pergunta é o Arthur Farias, de Palmas, Tocantins. Legal. É muito boa essa pergunta. Arthur, vamos lá. O implante, na verdade, nós temos nossas crianças, nossos jovens, que estão em fase de crescimento ósseo. Você pode fazer o implante após a estabilização desse crescimento ósseo. A partir desse momento, não tem mais idade. Tá? A partir desse momento, eu tenho pacientes até de 90 anos operados. Tá? Colocando 6 implantes, por exemplo, na região superior e feito uma prótese tipo protocolo. Fixo dentes de todos os dentes, 12 dentes na boca do paciente. Então, é possível. Só respeitar a questão do crescimento ósseo. Tá? Terminou o crescimento ósseo, principalmente mulher, daí você pode fazer. 0 operadora 11 98384 14
66 pergunta na tela. É preciso tirar uma parte do osso para fazer enxerto em todos os casos? Quem pergunta é a Alessandra Barbosa, de Goiânia, Goiás. Vamos lá. Só a parte de enxerto aí a gente tem que separar umas 12 horas, tá? Sim. Não, legal, mas vamos respondendo a pergunta da Alessandra. Alessandra, né? Isso. Alessandra, na verdade, o que você falou de tirar um enxerto de um pedaço a outro é um enxerto que nós chamamos autógeno, é um enxerto Gold. Infelizmente, a área doadora, ela sofre um pouquinho mais, você vai sentir muita dor nessa região por conta da remoção do tecido ósseo. Hoje, nós temos excelentes enxertos, até uma empresa da qual eu represento eles, que são um enxerto sintético, feito em laboratório, que tem resultados excelentes. Resultados hoje que nós comprovamos que chega muito próximo de tanto bovino como autógeno. Então, eu acredito que você pode seguir essa linha sem uma necessidade de remoção de uma área doadora. É muito mais tranquilo será a cirurgia. Maravilha, olha, eu sei que o assunto é bacana, certamente o Dr. Marcelo Gabriel ele vai voltar ao nosso programa. Opa, eu tenho muita coisa para perguntar para ele, né? E eu sei que você de casa também, mas eu vou deixar aqui o contato dele, que é o IFEO do Odontologia, é isso? O do Instituto é @Instituto IFEL. IFEL. O meu é @MeMarceloGabriel, meu Instagram. Isso mesmo. E o profmarcelogabriel.com.br é o site, profmarcelogabriel.com.br. Lembrando que o Dr. Marcelo Gabriel, ele também dá aula e é especialista em implantodontia e ortodontia. Gente, todo cuidado na vida de vocês é pouco. Existem profissionais e profissionais. Quero dar um testemunho aqui rapidinho, diretor. Quando a gente está na televisão, aparece um monte de gente querendo oferecer um monte de coisa para a gente. Uma vez foi atrás de mim, quando eu estava em uma outra emissora em rede nacional, um dentista querendo que eu tirasse essas 2 presas que eu tenho. Ele queria que eu tirasse ou então que eu serrasse. E eu de verdade não fiz isso porque eu não tenho problema nenhum, né? Eu não vivo de dente branco nem nada. Para mim, a boca tem que ter saúde. Isso é o mais importante. Eu tenho uma boa dentição. Enfim, não tenho aquela vaidade que as pessoas têm, né? Para mim é importante a boca ter saúde. Então, tome cuidado, porque aparece na vida da gente, ou a gente vai a algum consultório, tem profissionais e profissionais. Faça aquilo que realmente é o ideal para o seu caso. Né? Muitas vezes você quer um dente extremamente branco, mas não combina nem com o seu tom de pele. Pensa nesse tipo de coisa antes de você fechar um bom negócio para a sua vida, porque isso vai refletir no seu dia a dia, na sua autoestima, na sua autoimagem e assim por diante. Quero agradecer demais a presença mais uma vez do Dr. Marcelo Gabriel, que é cirurgião dentista, especialista em implantodontia e ortodontia. Obrigado mesmo. E eu que fico muito agradecido. Olha, muito bom participar. Foi super rápido, né? Sim. Passou voando, mas eu estou à disposição. Assim que vocês permitirem, aí eu volto com certeza vai agendar novamente para fazer mais um bate-papo. E da próxima vez a gente mostra os implantes, como que funciona por imagem. Podemos sim. Podemos, tá bom? Podemos mostrar sim. Com todo obrigado, prazer. doutor. Obrigado por ficar aqui com a gente. Obrigado, até breve. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais culinária. Ainda hoje tem Alan Novo, direto do Rio de Janeiro, no quadro Choquei e Alfinetei, contando as novidades do mundo dos famosos. Até já.